interessante porque, primeiro, a fala do Lula a respeito dessa questão, poxa, mas se vocês não confiam nas urnas eletrônicas, se continuam atacando as urnas, então renuncia. É claro que é uma provocação do Lula, né? Mas é uma provocação que encontra eco num caso, inclusive, que envolveu o presidente do PL, do Valdemar da Costa Neto, né? No momento, no final do ano passado, quando o Valdemar da Costa Neto entrou na Justiça Eleitoral para questionar os votos que o Lula tinha tido nas urnas eletrônicas, fazendo um pedido estapafúrdio, que era um pedido para refazer a eleição em determinados lugares onde o Lula havia ganhado a eleição. É engraçado, né, na verdade, porque ele pediu, é engraçado e trágico ao mesmo tempo. Ele tinha pedido, olha, aqui houve problemas, aqui assim assado, então a gente quer que refaça, anule os votos dessas urnas e refaça a votação nesses locais. Aí o Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE, falou o seguinte: poxa, mas espera lá, se tem problema nessas urnas, então refaça o pedido para anular a eleição do primeiro turno, inclusive. É claro que o Valdemar não ia fazer isso, porque o Valdemar da Costa Neto e o PL saíram no primeiro turno do ano passado com a maior bancada na Câmara dos Deputados, com um crescimento substantivo também no Senado Federal, o que entregava para o Valdemar neste ano e nos próximos dois a maior fatia do fundo partidário e do fundo eleitoral, entre todos. Aí o Valdemar falou: não. Claro que não, porque isso vai causar uma espécie de celeuma, de desestabilização ou seja, não tinha resposta, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Esse comentário do Lula bebe, né, nesse caso lá atrás, né? De que, olha, se vocês são contra a urna, então vocês não deveriam se beneficiar dos votos que ela está trazendo, porque se ela é manipulada, então os votos de vocês também são. E é isso que o Lula colocou, né? Muita gente colocou assim: ah, não, isso aqui houve uma partidarização, mas isso aqui, na verdade, era um resgate, né? E, inclusive, um resgate pensado naquele caso lá atrás do TSE. Eu falei com o pessoal no Planalto, o pessoal falou: olha, isso aqui resgata aquilo lá atrás, na verdade, né? E aí, só respondendo rapidamente o que você colocou, Diego, é claro, a máquina de batalha digital do bolsonarismo funciona dessa forma, mantendo excitados os seus seguidores o tempo inteiro, de forma que eles estejam sempre prontos para defender as suas lideranças e para defender os elementos simbólicos que fazem parte do bolsonarismo. Isso aí foi a tônica do bolsonarismo antes do governo Jair Bolsonaro, principalmente durante o governo Jair Bolsonaro, né, em que ele governava fazendo determinadas ações que eram estranhas ao restante do país, mas para excitar uma parte do seu rebanho, né, funcionava como não como apito de cachorro, que é o termo correto que se usa na ciência política, mas como berrante por uma parte do rebanho, de forma que o rebanho continuasse sempre, 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 sempre conectado, excitado, pronto para defender o Jair. Neste momento em que o Bolsonaro ele mantém uma parte da sua força junto aos seus seguidores mais fiéis, porque ele nunca deixou de lado essa estratégia. Ele continua excitando seus seguidores, fornecendo para eles elementos de uma realidade paralela do Bolsoverso, desse universo paralelo do bolsonarismo, continua fornecendo para eles quase que um guia. Olha, esse aqui é o que vocês têm que acreditar e não naqueles fatos que estão sendo distribuídos pela imprensa profissional ou pelos analistas ou por que quer que seja. E aí ele vai mantendo, de certa forma, o seu controle sobre esse grupo. É o grupo inteiro dos eleitores dele? Claro que não. É um grupo, os 20%, 15% a 25%, depende do cálculo e da amostra que se faz, mas é um grupo que é muito forte e que vai caminhando e que é fundamental para que Bolsonaro possa exercer sua força durante as eleições de 2024 e durante as eleições de 2026. Thales, bom dia, amigo. E é isso, né? Como o Sakamoto disse, e a gente tem visto o ex-presidente, hora ou outra, aparecer com essas frases. E o presidente Lula também traz, né, falas do Bolsonaro em seus discursos, vira e mexe, ele tem trazido algum tema. Acerta, erra, é importante. É claro que para o país a polarização não é boa, mas digo politicamente para ambos. É bom manter esse clima, ô Thales? Olha, é o que você falou. Para o país, a polarização pode não ser boa. Para ambos, pode ser boa. Agora, acho que esse ato de ontem, a grande era a expectativa de que
houvesse uma politização, era grande, não só do Lula, da parte do PT, como da parte do Bolsonaro também. O Lula, sabendo disso, poderia ter deixado mais na mão do presidente do Senado a direção dos trabalhos, e não dos governistas, a direção dos trabalhos. E não dividir muito o Palácio do Planalto com o Senado, especialmente o Senado, essa, essa, os trabalhos de preparação do ato. E o Lula deveria ter insistido um pouco mais com os governadores bolsonaristas para estarem presentes e evitar esse boicote. Se ele insistisse com alguns deles, talvez evitasse isso. Há essa questão, para evitar a polarização. Agora,